Imagine abrir uma página da internet e dar de cara com todos os seus dados expostos lá. Com a tecnologia cada vez mais presente nas nossas vidas, estamos cada vez mais vulneráveis. Existe uma espécie de mercado negro de informações. Além de hackers, empresas são acusadas de repassar nossos dados a terceiros. Fica a pergunta, como eles podem ser usados? Mas mais importante ainda é como a gente pode se proteger. Vamos ver no artigo 5º de hoje. A Constituição Federal garante a inviolabilidade da vida das pessoas e assegura o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Também determina que é inviolável o sigilo de dados. Para falar sobre a proteção de dados, eu converso com Paulo Roberto Binicheski, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também com Daniel Stivelberg, gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. Obrigada por virem até aqui ao artigo 5º. Promotor, está bem claro na Constituição a garantia da proteção da nossa vida privada, dos nossos dados. O que pode acontecer com quem não respeita isso? E a própria Constituição assegura a reparação de, eventualmente, esses dados serem violados, serem divulgados de forma ilícita, né? Causando prejuízos à honra e à imagem das pessoas. A Constituição assegura a reparação pelo chamado dano moral, que normalmente é utilizado, e o próprio Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor são utilizados para a proteção do cidadão que tiver os seus dados violados. E é sempre possível, doutor Daniel, rastrear quem descumpre essa determinação aí da Constituição? Olha, Flávia, a questão da disciplina de proteção de dados é uma coisa muito nova no Brasil. Eu gostaria de dar um passo atrás e tentar entender um pouquinho aqui em conjunto o contexto em que se dá o surgimento de uma lei específica sobre isso no Brasil. O que são os dados e como que se rastreia esses dados, né? Os dados nada mais são do que as informações que a gente emite no nosso dia a dia enquanto seres humanos, sociedades, instituições. A disciplina jurídica da proteção dos dados pessoais, né, cuja o objetivo principal é proteger, tutelar, garantir as fundamentais do cidadão de uma forma equilibrada com o desenvolvimento tecnológico, é uma coisa que precisa ainda ser estudada, e a gente está num período de vacatio legis aí até a entrada em vigor e efetiva da Lei de Proteção de Dados. Como fazer o rastreamento de informações? Existem meios tecnológicos para fazer isso, mas obviamente precisam ser resguardados os direitos do cidadão e obviamente a propriedade intelectual de empresas, tudo dentro de um processo judicial onde você garanta o direito à ampla defesa. E onde é que o cidadão está mais vulnerável? É no cadastro que ele preenche quando ele chega numa loja ali ou na internet? Quando a gente vai preencher o login de uma aplicação, ou quando a gente vai, por exemplo, assinar um contrato online com uma rede social, ou, por exemplo, fazer uma compra ali preenchendo as nossas informações, a gente precisa estar ciente que existem sim alguns riscos relacionados com isso, mas geralmente os riscos podem estar atrelados ao mau uso do usuário em relação à plataforma. Então, por exemplo, um equipamento que esteja desatualizado, sem um antivírus, né, um pendrive que foi colocado ali de repente com um vírus na plataforma e assim por diante. Às vezes a conexão não é segura. O que elas estão fazendo, elas estão ofertando na internet mediante consentimento, é isso que precisa ficar claro, até porque um dos mecanismos autorizativos da Lei de Proteção de Dados é o consentimento livre e inequívoco, certo? Que elas estão ofertando o dado dela em troca de algum serviço. Tá? Então elas precisam estar cientes desses riscos e cientes dos seus direitos e garantias também. E a Lei Geral de Proteção de Dados pode garantir mais segurança e privacidade aos brasileiros. Ela estabelece como as informações pessoais devem ser tratadas por organizações públicas e privadas. Apesar da lei ter sido editada no segundo semestre do ano passado, a maior parte das novas regras só entra em vigor em 2020. Vamos conferir a reportagem. Na rua não é difícil encontrar quem já foi incomodado por ligações oferecendo produtos e serviços. O Márcio, por exemplo, já passou por situações como essa várias vezes. Às vezes eu desligo, né? Às vezes eu desligo, não dou atenção. Sei que eles ficam chato, mas eu desligo, porque ela fica persistindo, né? Persistindo o tempo todo. Isso só é possível porque as empresas têm acesso às nossas informações. Para diminuir o incômodo e garantir mais segurança e privacidade aos consumidores, a Lei de Proteção de Dados estabelece regras sobre o tratamento das informações. Entre elas, prazo determinado para o armazenamento, formas de compartilhamento e até como deve ser a remoção das informações dos bancos de dados. Este advogado lembra que as informações, sejam elas fotos, dados e até cadastro biométrico, aquele feito com as impressões digitais, estão incluídos na nova lei.
Até então, havia esse entendimento que uma vez que as empresas coletavam os dados, aqueles dados pertenciam à empresa. E a lei fala não, este dado pertence ao cidadão. A empresa utiliza esse dado mediante consentimento, por tempo determinado e para finalidade específica. Vencido qualquer um desses elementos, a empresa, de forma espontânea, deve expurgar, deletar aqueles dados. Também está prevista a criação de uma autoridade específica para fiscalizar se as novas regras serão cumpridas. A Secretaria de Políticas Digitais do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação participou da elaboração do projeto de lei aprovado pelo Congresso. O Daniel estava na equipe e afirma que a mudança no tratamento de dados representa avanço na garantia de direitos fundamentais e na segurança jurídica. Essa nova legislação está harmonizada com as melhores práticas internacionais e vem na sequência do Marco Civil da Internet, que também é uma legislação moderna. Então, eu diria que no ambiente regulatório, seja econômico, seja na garantia dos direitos individuais, nossa legislação é bastante moderna. Doutor Paulo Roberto, vem muita mudança por aí? Vem, e vem assim, essa nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para aclarar o que nós já tínhamos dentro do nosso ordenamento jurídico. Há um grande equívoco de imaginar que, pelo fato de nós estarmos no período da vacatio legis, as empresas não tivessem o dever de zelar pelos dados coletados dos seus consumidores, seus usuários. Muito pelo contrário, o Código de Defesa do Consumidor já assegura certos direitos, né? E esses dados, se a gente imaginar, a própria lei do cadastro positivo já tem uma disciplina própria, o Código de Defesa do Consumidor tem uma disciplina própria. Por exemplo, se um consumidor é inserido em um banco de cadastro de dados, a lei já determina que ele seja informado dessa inserção e ele tem ainda a possibilidade, independentemente da nova lei, ele tem a possibilidade de pedir a retificação desses dados quando forem incorretos. E se forem inseridos dados não verdadeiros, ele pode até mesmo entrar com uma ação de indenização. Outra coisa que se torna muito claro com a nova legislação é de que a empresa que tem esses dados, ela é obrigada a guardar esses dados, isso vem na esteira da lei do Marco Civil da Internet, do decreto que o regulamenta, ela é obrigada a guardar esses dados em um ambiente seguro. Vamos citar alguns exemplos. Uma certa empresa foi denunciada de que os dados dos seus clientes vazaram. Né? Não guardou direito, então. Né? Não guardou direito. Aí a empresa chegou ao Ministério Público e disse assim, não, nós somos tanto vítima quanto os seus usuários. Muito pelo contrário, vocês não são vítimas, vocês não zelaram com a segurança adequada. Aqui nós estamos falando de um sistema de responsabilidade objetiva, porque a legislação, o nosso sistema, diz que você deve guardar esses dados em um ambiente seguro, imune à invasão. E como é que as empresas estão se organizando, doutor Daniel, para cumprir o que a lei determina e que vai entrar em vigor em 2020? Como as empresas podem se organizar e se adaptar? Os compliances das empresas, as conformidades das empresas precisam estar, de fato, alteradas, modificadas para estarem orientadas ao que a legislação da proteção de dados determina. Então, as empresas precisam rever processos de coleta dos dados, elas precisam ter certeza de que elas estão, de fato, enunciando ao titular do dado o que elas vão fazer, de fato, com aqueles dados, qual é a finalidade que será utilizada, se haverá ou não compartilhamento desse dado com terceiro e qual é a razão desse compartilhamento, até porque a legislação ela não impede que haja o compartilhamento, ela simplesmente determina que haja a informação ao titular do dado. Então, são mecanismos bastante interessantes em que há um estímulo, no fundo, há um diálogo entre titulares de dados e as empresas. A gente tem alguns estudos na Brascom que mostram que até 2021 nós teremos investimentos da ordem de 250 bilhões em tecnologias de transformação digital. Big Data, inteligência artificial, enfim, são mecanismos habilitados pelas tecnologias da informação e comunicação que trazem bem-estar para a sociedade, não apenas nessa questão de redes sociais ou na questão da questão da telefonia, etc., mas sim questões como governo digital, aprimoramento das instituições democráticas, né, saúde 4.0, onde você pode, através de mecanismos remotos, tratar pacientes, usar dados de saúde para isso. A gente tem a questão da agricultura de precisão, agricultura digital, onde dados intensivos no campo aumentam a rentabilidade, a produtividade das empresas. Enfim, nós temos um
uma gama de benfeitorias que a economia intensiva em dados nos traz, que a Lei de Proteção de Dados Pessoais significa um verdadeiro marco fundante e que a gente precisa, de alguma medida, entendê-lo como uma forma de estabelecer um diálogo em que a gente tem uma cidadania digital aprimorada, vis-à-vis as autoridades também fazendo esse meio de campo na sua importância institucional de garantir direitos e deveres. E este tema gera muita curiosidade. A nossa equipe foi às ruas conferir o que as pessoas têm de dúvidas. Vamos à primeira delas. Pode mostrar aqui. Eu tenho uma curiosidade. Que tipo de informação é mais comercializada nesse mercado negro? Na atuação na defesa do consumidor, a gente vê variadas questões, né? Mas normalmente são dados cadastrais para você enviar publicidade, né, abusiva. Antigamente a gente tinha uma preocupação exagerada com o spam, né? Isso já parece ter até superado o spam por e-mail. Mas a gente vê hoje nos telefones das pessoas uma espécie de spam, que são ligações intensas a qualquer momento, variados períodos do dia, às vezes finais de semana. A gente tem passado por essa experiência na promotoria. É uma reclamação geral dessas ligações. Então, nós estamos atuando para identificar quais são essas empresas que estão praticando isso, porque são robôs, né? São robôs automatizados que fazem essa ligação. A gente ainda está tentando descobrir qual é a empresa que está por trás disso, mas são números gerados aleatoriamente, a gente não consegue, mas aos pouquinhos a gente está caminhando para a descoberta de onde está partindo isso. Então, acho que esses dados de número de telefone, os dados das pessoas singulares são o que mais tem sido verificado. Mas também há um intenso comércio de dados de cartão de crédito. Que é mais perigoso, né? E a gente vai falar disso no próximo bloco. Agora nós vamos a um rápido intervalo, já já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre a proteção de dados pessoais. Aqui no estúdio eu converso com Daniel Stivelberg e também com Paulo Roberto Binicheski. E nós temos mais uma pergunta a ser respondida pelos nossos convidados. Pode rodar aqui. Toda compra que eu faço na internet pede dados pessoais. Como eu posso me proteger? Promotor, tem como a gente se proteger totalmente ou a gente pode tomar alguns cuidados que já evitam? Como a gente vem comentando, esse marco legal da Lei Geral de Proteção de Dados, ela é o instrumento de proteção do cidadão. Claro que o cidadão tem que ficar atento para quais são os dados que são pedidos, né? E essas compras, no chamado comércio eletrônico, o cidadão tem que ter um extremo cuidado de onde está comprando. Tem que verificar se aquele site realmente existe, se é uma empresa idônea, fazer pesquisa junto a dados que já tem nos PROCONs, para evitar cair num golpe, né? Então, são diversos meios, mas sempre naquela percepção. Quando ele sentir que um dado que está sendo pedido não há necessidade, ele tem que recusar, né? O cidadão tem que estar vigilante. Claro que, às vezes, o cidadão de boa fé, ele não consegue superar golpes que são praticados pelo... Porque os golpistas geralmente são muito inteligentes. São. Né? A gente tem diversas demandas na promotoria de golpes que são praticados pela internet, totalmente pela internet, né? E o cidadão paga, às vezes, uma mercadoria sem a receber, né? Mas tem instrumentos seguros para que ele pode fazer. Tem empresas que fornecem mecanismos seguros para essas compras. Então, o consumidor tem que ter essa atenção, não repassar o dinheiro antes de receber a mercadoria. Tem empresas idôneas, então ele tem que ter esse cuidado. Não negociar com empresas que não sejam nem conhecidas. A própria legislação já do decreto do chamado comércio eletrônico, ela exige que as empresas tenham no seu site, na sua página de abertura, o número do CNPJ, o endereço físico, o meio de contato telefônico, por endereço eletrônico, que é justamente para o consumidor ter essa facilidade numa eventual violação do seu patrimônio. Nunca comprar ou evitar comprar de sites situados no estrangeiro, porque aí
a dor de cabeça será grande. Aí é bem maior. Agora, falando em mecanismos de proteção, doutor Daniel, alguns bancos oferecem um serviço de mensagens. Cada vez que o cartão de crédito é usado, o titular recebe um aviso ali. Isso pode ajudar a evitar, por exemplo, não o site não é idôneo, mas, por exemplo, se alguém rouba seus dados e quer usar? Com certeza. A tecnologia tem possibilitado o uso de mecanismos como esse, né? E aconteceu comigo mesmo recentemente, né? Eu acordei logo pela manhã e vi uma mensagem de SMS no meu celular com uma compra num site que eu desconhecia, no valor que eu desconhecia. Imediatamente, o meu banco me informou um número, caso eu não reconhecesse a compra, eu fiz a ligação e imediatamente a compra foi cancelada. Então, assim, a tecnologia viabiliza e habilita as pessoas, até empoderando elas, uma vez que hoje você tem mecanismos de tornar a informação muito mais rápida e transparente, né? E a lei de dados vem nesse sentido pedagógico de que as empresas precisam se reinventar para elas dialogarem de uma forma clara e transparente com seus usuários, que são os titulares desses dados, para, de fato, coibir esse tipo de abuso, esse tipo de fraude que acontece. A gente sabe que a gente tem uma migração da economia do tangível para o intangível, né? Fatos como crimes que aconteciam no mundo offline continuarão acontecendo no mundo online. O que a gente espera é que a tecnologia, juntamente com as instituições e a institucionalização do direito digital por intermédio de leis como a Lei de Proteção de Dados, sirvam de mecanismos para coibir e mitigar esses riscos que são inerentes à nossa própria vivência em sociedade, infelizmente. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida pelos nossos convidados. Pode mostrar aqui. O que eu devo fazer se alguém usar os meus dados na compra de serviços ou produtos? Promotor, qual a primeira providência aí? Primeira providência, denunciar isso a uma delegacia de polícia. Né? Também fazer o relato ao PROCON, né? E pedir o estorno dessa compra que você não reconhece. Né? Essas são as primeiras providências que pode fazer. Mas, se me perguntar assim, tenho como me prevenir para que ninguém use os meus dados de forma indevida? Isso é impossível. Como a gente pode dizer assim que antes da internet, quando alguém queria fazer caluniar alguém, às vezes pichava um muro. Hoje nós temos um mundo da internet, então é impossível que eu evite, por exemplo, que alguém pegue a minha imagem, que tem uma imagem, a gente tem aí perfil no Facebook, ou uma fotografia que já foi publicada numa reportagem, alguém pega essa imagem e cria uma falsa identidade. Isso é impossível, mas as autoridades têm mecanismo de rastreabilidade, né? O que às vezes esses criminosos virtuais não sabem é que as autoridades estão dotadas de meios de investigação científica, técnica, que possibilitam o rastreamento e até a prisão desses indivíduos. Pois é, doutor Daniel, em alguns bancos eles até oferecem para a gente um seguro do cartão de crédito para evitar casos assim. Mas isso é necessário ou a empresa tem que arcar com aquela conta se a pessoa não fez a compra? O que é importante entender é que bancos, instituições financeiras que são grandes tratadores e coletadores e processadores de dados estão inseridos nessa realidade da lei de proteção de dados e tem, obviamente, a questão do interesse legítimo, né? É importante que haja normas flexíveis em algum momento para você viabilizar, por exemplo, a transferência de recursos de uma instituição bancária para uma outra instituição bancária. Isso é importante até para a nossa facilidade da vida moderna, né? Uma vez que a gente tem uma inclusão bancária cada vez maior através das fintechs e bancos digitais, mas obviamente, novamente, o titular do dado precisa estar ciente dos seus direitos e reclamar os seus direitos, né? Os bancos vão precisar cada vez mais, não só os bancos, falando aqui todas as grandes empresas ou pequenas empresas que coletam e tratam dados ou compartilham dados e criam benefícios sociais através do uso desses dados, elas vão precisar se adaptar, criar mecanismos de comunicação mais clara com os titulares. A lei prevê, por exemplo, a criação do responsável, o encarregado, que é a pessoa que vai ser designada dentro da empresa a responder questionamentos dos titulares dos dados e fazer uma interface com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, todas as empresas, em alguma medida, vão precisar ou de uma pessoa física, um funcionário respondendo, ou, de repente, a contratação de um escritório especializado que vai se incumbir de responder questionamentos dos titulares. Acho que isso é um ponto positivo.
Pois é, doutor Paulo, voltando a falar aqui um pouquinho sobre os nossos dados livres aí na rede, tinha um site que prometia oferecer tudo sobre todo mundo, se acessava tinha CPF, nome, endereço, e o Ministério Público bloqueou 2 milhões de reais desse site, e também bloqueou outros sites que andavam disseminando informações das pessoas. É esse o caminho? Bloquear e ir atrás da reparação financeira para poder coibir esse tipo de ação? Respondendo a sua pergunta de uma forma muito clara, não existe crime perfeito, existe crime mal investigado. E esses golpes que são praticados pela internet, estava faltando, mas agora já não falta, mecanismos de inteligência. Com relação à pergunta específica, o Ministério Público, assim que tomou conhecimento de que um determinado site estava comercializando os dados dos usuários brasileiros, e não informava aos usuários, nós conseguimos identificar onde estava hospedado esse site, conseguimos identificar o seu proprietário, fizemos um rastreamento de patrimônio bancário, tudo dentro do devido ordenamento legal. E conseguimos fazer o bloqueio de valores e conseguimos também retirar esse site do ar. Porque hoje, antigamente, as pessoas queriam ficar sós, né? Queriam ficar dentro do seu aspecto, da sua intimidade, não queriam ser conhecidos. Hoje a ótica é diferente. Hoje a pessoa quer ser conhecida, né? Mas mesmo assim não quer ter os dados violados, não quer os né? seus dados violados, mas as pessoas querem ser conhecidas. É quase que uma grande parcela da população tem o seu perfil numa rede social. Já tem seu perfil numa rede social. E esses dados podem ser capturados. Às vezes as pessoas não percebem, tem certos joguinhos que tem lá no Facebook, em que ele faz assim, como que eu serei daqui a 50 anos, né? Dando um exemplo grosseiro. E quando ele faz aquela aplicação, ele às vezes não percebe que ele está autorizando que essa aplicação possa usar os dados que ele tem no Facebook e compartilhá-los. É preciso ficar bem atento. O usuário precisa estar atento. E você, toma cuidado ao usar informações pessoais em cadastros de empresas e nas redes sociais? Acha que está protegido? Vamos conferir as opiniões. A internet ela é muito vulnerável, acesso, essas empresas que trabalham com dados, fornecem seus dados para outra empresa. Hoje, mal você cadastra seu número, alguma coisa, já tem pessoas te ligando, oferecendo serviço, você recebendo e-mail de coisas nada a ver do que foi cadastrado. Eu acho que fica muito aberto. Eu acho que quando a gente tem que fazer algum cadastro, eu acho que tem que ser mais pessoal mesmo, assim. Porque a gente passa CPF, RG, essas coisas assim, isso corre um grande risco de a gente meio que ser roubado, alguma coisa assim. Ou então usarem o nosso nome, né? Tem alguns aplicativos que eu confio, aplicativos que dão segurança, tipo que cobrem a compra, geralmente eles não vão divulgar os seus dados pessoais. Bom, eu vejo se o site é seguro, porque se for seguro tem como eu preencher lá, né, os meus dados. Procuro ler os termos, né, de segurança e saber bem onde é que eu estou me colocando. Tem que ser um lugar que eu sei que tem procedência. Bom, a gente viu aí que as pessoas sabem dos riscos, mas também sabem que a gente não consegue se proteger totalmente, já que não dá para evitar ter um aplicativo, usar o banco ali pela internet. Então eu queria saber agora quais são os cuidados que vocês tomam, doutor Daniel. Olha, eu particularmente prefiro usar sempre uma tecnologia com criptografia ponta a ponta para comunicação, mensageria, né? Então tem alguns aplicativos que fazem uso intensivo disso. Há discussão inclusive no Supremo sobre essa questão do direito fundamental à comunicação privada, à comunicação criptografada. Então são mecanismos tecnológicos que de alguma maneira resolveram o problema da questão do sigilo, da inviolabilidade da comunicação, né? Como diz o artigo 5º, inciso 12 da Constituição, né? Então assim, a tecnologia precisa ser importante. Eu, particularmente, sempre me certifico que a minha máquina, o meu computador esteja com um antivírus atualizado. São algumas coisas que a gente precisa se condicionar a viver nessa realidade que é uma realidade nova, né? Onde os dados estão no intangível. A gente precisa, por exemplo, acessar uma conexão segura. Se eu for fazer uma compra no meu cartão de crédito, eu prefiro não usar uma conexão pública, por exemplo, um aeroporto. Eu prefiro usar a conexão privada da minha casa ou do meu escritório. E assim por diante. E o senhor, doutor Paulo Roberto? Bom, o Daniel é muito mais cuidadoso do que eu, né? Mas eu vou dar uma espécie de um conselho ao usuário brasileiro, ao consumidor brasileiro. Toda residência que tem internet, normalmente tem a chamada rede Wi-Fi.
e ela tem isso com segurança, tem uma senha para acessar essa rede. Eventualmente, nós recebemos convidados em nossa residência. E normalmente eles pedem essa senha. Nós passamos essa senha. Eu recebi esse conselho de um agente da Polícia Civil que tem atuado em alguns casos emblemáticos com a gente. Sim, doutor, você tem que ter duas senhas de Wi-Fi para a sua residência. Uma para o seu uso pessoal e outra quando você recebe um convidado. Porque aí, se este convidado eventualmente usar de forma indevida a sua rede de internet para a prática de determinados delitos, nós teremos como identificá-lo, porque senão é possível que a responsabilidade venha a recair sobre você, que deu a senha da sua residência. E com essas dicas mais do que importantes, o artigo 5º de hoje chega ao final. Doutor Daniel, doutor Paulo Roberto, muito obrigada pela presença aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!